Fontes alternativas para conquistar autonomia e reduzir custos nas propriedades rurais são o foco, principalmente nas regiões sul e sudeste do Brasil. Isso porque o país passa por uma crise hídrica não só pela falta de chuvas, mas também em razão da matriz energética brasileira ter como base a geração hidrelétrica. O Paraná não foge ao modelo, mas a crise pode ser minimizada adotando políticas públicas para melhorar a matriz de geração de energia. A solução mais rápida é a energia solar. Pensando nisso, um trabalho de divulgação de linhas de crédito ao produtor rural foi realizado durante toda a semana pelo Banco do Brasil, em conjunto com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, IDR, a Cooperativa Agroindustrial de Cascavel, Copavel, a Secretaria Municipal de Agricultura, SEAGRE, e as empresas de energia fotovoltaicas. O objetivo é divulgar as linhas de crédito disponíveis para investimento nas propriedades, em especial a energia solar. E como o produtor pode obter subsídio do governo do estado com as menores taxas de juros. Para que eles conheçam as linhas de crédito disponíveis, saibam que tem essa subvenção, esse subsídio na taxa de juro, que pode chegar a 0%, dependendo da linha e do enquadramento do produtor rural. Então, um excelente benefício e vale a pena para o produtor procurar aqui os parceiros para que ele conheça todos esses benefícios. A orientação e o apoio técnico dos projetos são fornecidos pelos profissionais do IDR Paraná, que auxiliam o produtor na hora de escolher a melhor forma de energia renovável para colocar em prática na propriedade. É fundamental o agricultor estar atento a essas questões para poder ter mais economia, para poder ter mais sustentabilidade, para poder viver melhor na propriedade com recursos advindos da natureza. Divulgamos para o agricultor as medidas, as formas que tem de subsídios, de subvenções, né, de juros do governo do estado, e também elaboramos pré-propostas, elaboramos projetos, orientamos o produtor com planilhas na quantidade de placas que ele pode colocar na propriedade e nas vantagens que ele tem. O seu Hildo tem uma pequena propriedade com 2 aviários em São João do Oeste, área rural de Cascavel. Ele já fez o financiamento para instalar as placas fotovoltaicas nos aviários e agora aguarda a aprovação e a colocação desses painéis. Já fiz o projeto lá no IDR e vou colocar as placas pelo Banco do Agricultor. E aí, já foi aprovado? Como é que funciona essa parte mais burocrática? Quando que o senhor vai estar exatamente com as placas em cima ali do aviário do senhor? Eu acho que em torno de uns 80 dias por aí, a hora que aprovar, que já está no banco, já está tudo certo, aí vai ser aprovado, em torno de uns 80, 90 dias já vai estar funcionando. O pequeno produtor explica que está apostando nos painéis solares para reduzir a conta de luz que passa dos R$6.000 por mês, somente no aquecimento dos frangos. Com a energia elétrica cada vez mais cara, o avicultor busca alternativas para reduzir os custos, uma questão de necessidade paga em longos anos. Eu acho que é 10 anos para pagar, mas vai ter uma economia bem grande, porque a energia é muito cara, né? Essa taxa que é acima de 100 kW, a gente tem que pagar agora R$14. Então, e não tem como economizar. Como é que eu vou desligar os exaustores do aviário e coisa? Não tem como desligar. Vai morrer os frangos, daí o prejuízo vai ser mais. Então, tem coisas que a gente não tem como economizar, né? Eu vivo só dos aviários, então se eu não procurar alguma coisa para mim gastar menos, não tem como, né? Não tem jeito. Não tem como sobreviver assim? Não vai dar. Um dos programas do governo é o Tarifa Rural Noturna, que fornece ao agricultor subsídio de 60% na energia elétrica consumida entre as 9h30 da noite e as 6 horas da manhã. Mas este programa vai terminar no fim do ano que vem e novas iniciativas devem ser colocadas em prática através das linhas de financiamento do Programa Paraná Energia Rural Renovável, o Renova Paraná. Ainda existe esse programa, Tarifa Rural Noturna, chamada.
ela vai ainda estar vigente até dezembro de 2022. A partir daí, o governo elimina esse programa e começa então, vai ter continuidade essa parte de energia solar. Então é mais um incentivo para que venha da natureza toda essa energia, que venha do sol, que é tão abundante, para que de repente futuras gerações não passem por falta de luz, falta de água, poluição em excesso. É pensar em geração futura, não é? Com certeza é pensar em geração futura e as pessoas vão tomando consciência e tomando formas, se ajustando com o meio ambiente e com a natureza. E para falar mais sobre este assunto, nós recebemos aqui no estúdio do Agrofag o engenheiro agrônomo, conselheiro do CREA Paraná e também da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Toledo, Adalberto Telesca Barbosa. Bom dia, tudo bem? Bom dia, uma satisfação estar aqui nesta manhã. Muito obrigada por ter vindo e por ter essa disponibilidade de vir aqui bater esse papo conosco sobre agricultura de baixo carbono e sustentabilidade. Mas afinal, seu Adalberto, o que é uma agricultura de baixo carbono? A agricultura, como todas as atividades humanas, ela tem um potencial gerador de CO2, que é o gás do efeito estufa. Então, a agricultura de baixo carbono, ela objetiva mitigar esses efeitos. Então, o agricultor adotar uma estratégia de cultivo, de culturas, sistemas que diminuam esse impacto possível da agricultura gerar. E isso acontece só para aquele produtor, aquele agricultor que está plantando, que tem grandes culturas, ou vem desde o pequeno produtor, o agropecuarista? Explica um pouquinho melhor nesse sentido. Abrange todas as áreas? Aqui a região oeste do Paraná e o estado do Paraná como um todo, que é um estado agrícola por excelência, a introdução do plantio direto foi um grande avanço na mitigação desses efeitos. Porque o cultivo convencional que se fazia no passado, de passar grade, o plantio convencional, o calor do sol incidindo diretamente sobre o solo, queimava a matéria orgânica. E essa matéria orgânica, a queima dela gerava carbono e esse carbono ia para o ar. O plantio direto não deixa o solo exposto ao sol. E com isso o que acontece? Nós diminuímos em muito a emissão de gases do efeito estufa. E quando nós falamos no termo sustentabilidade, nós falamos de uma maneira geral aí, do todo da propriedade, ou a gente está falando de uma certa área em que você planta e tem um reflorestamento? A sustentabilidade, ela é uma questão que deve ser abordada como um todo, porque na verdade, a partir do momento que nós temos uma propriedade sustentável, nós tornamos ela mais produtiva. Um exemplo é a matéria orgânica. Quanto mais matéria orgânica nós tiver no solo, mais produtivo é esse solo. E quanto mais matéria orgânica nós temos, mais carbono nós retiramos do ar e com isso nós estamos contribuindo para mitigar esses gases. E quando falamos matéria orgânica, podemos citar também os dejetos animais, que também tornam-se ali matéria orgânica, não é isso? Incorporar ao solo essa matéria orgânica é uma forma de a gente deixar ela lá para que ela fique lá armazenada, aumentando a produtividade. E também uma questão, a própria produção de madeira, a madeira chega a ter 80% de carbono. Então, uma floresta, um reflorestamento, quando está em formação, ele vai agregando carbono e vai retirando esse carbono e deixando ele imóvel, no caso, na forma de madeira. É essencial hoje que todos os agricultores olhem para essa temática com muito carinho. A gente está entendendo que o próprio comprador, importador de produtos, ele vai vir nesse sentido. Ele vai começar a exigir processos limpos de produção. Eles vão começar a colocar dificuldades de comprar se não tiver um atestado, vamos dizer que aquele produto tem baixo impacto ambiental. Poluente, ambiental. Como se fosse um selo de qualidade mesmo? A gente imagina que deve vir nesse sentido, que essa própria certificação deve estar vindo por aí. Certificar para mostrar que aquele produto
teve um baixo impacto ambiental na produção, vamos dizer assim. Que bacana. Diga lá, professor Celso. Eu queria fazer uma ressalva com o Adalberto. Hoje o mundo todo está preocupado com essa sustentabilidade, com esse sequestro de carbono. Eu perguntaria ao senhor, né? O agricultor brasileiro, ele está consciente do seu papel sobre esta sustentabilidade e seus benefícios? Ou seja, vai sair de uma agricultura que ele estava acostumado a fazer e vai ter que se adaptar para uma agricultura mais moderna, uma agricultura voltada à sustentabilidade. O que você acha do agricultor hoje no Brasil? Está consciente disso? Eu acredito que sim. O agricultor, é aquilo que nós falamos, se nós remontar 30 anos atrás aqui no Oeste, nós ainda colocava fogo na palhada do trigo e fazia o plantio convencional. 30 anos depois, a gente vê que aquilo, o próprio agricultor, todos os agricultores, se a gente perguntar para um produtor, ele vai achar que isso é um absurdo. Ou seja, nós tivemos uma evolução muito grande. E essa evolução, ela vem sempre num crescente. Então o agricultor hoje, ele faz cultivos de inverno já buscando preparar para o verão, então rotação de culturas, enfim, o produtor hoje ele já adota uma metodologia de sustentabilidade. Eu acredito que até essas reservas que a propriedade deve ter, né, obrigatória ter, já é um passo para a sustentabilidade, já é um sequestro de carbono, né? Você tem aquelas árvores, toda aquela proteção da microbacia, né, dos rios, né? Já se forma isso, né, Dalberto? A mata ciliar aqui na região sempre, o produtor ele entende essa necessidade e ele busca sempre recompor espaços que não tem. E é aquilo que foi falado, a adequação ao novo Código Florestal, aqui no oeste do Paraná, com certeza houve um esforço dos produtores nesse sentido. E também, Adalberto, na realização, de repente, se aquele produtor tem ali uma área que foi degradada, recuperar essa área, né? Ter esse trabalho de recuperação. Existem linhas de crédito, e não é muito o caso aqui na nossa região, de áreas degradadas, de recuperação de áreas degradadas, porque a área degradada ela é uma área que está poluindo e está fora do processo produtivo. A partir do momento que ela é recuperada, ela passa a ser incorporada no processo produtivo e deixa de causar impacto no meio ambiente. E aí, outro aspecto também que nós vemos é o reflorestamento, né? O reflorestamento, ele por si só, ele também no processo de formação da madeira, né, nessas árvores. O que não é simples, né? Levam-se anos. Isso, mas esse carbono que a planta se alimenta para transformar em madeira, ele está retirando do ar e está transformando em madeira. Exatamente. Professor Celso, mais alguma dúvida? Quer trocar uma ideia, trocar uma figurinha com o colega engenheiro agrônomo? Não, eu acredito, né, Adalberto, que a agricultura ela foi se modernizando, né, e no processo de modernização ela esqueceu algumas coisas, né, que provocou algum, vamos dizer, não um desastre, mas um aumento desse carbono, né, e hoje está se voltando para essa temática, ou seja, como realmente produzir evitando-se os excessos e as degradações e essa emissão de carbono muito forte, né? Então é importantíssimo que o agricultor e a agricultura em si, né, resolva parte desse problema. Afinal de contas, nós vamos deixar para os nossos filhos e nossos netos um legado que tem que ser bom, né? E não ruim, né? E realmente, e a grande vantagem da agricultura de baixo carbono é que nós estamos aumentando a produção e a produtividade na medida que nós estamos deixando o solo mais fértil. Nós estamos retirando isso, porque o carbono ele é fundamental à vida. O carbono, nós somos formados de carbono. Só que esse excesso de carbono no ar, por nós estar retirando combustíveis fósseis lá das profundezas, então a gente tem que mitigar de alguma forma. E a agricultura, mais uma vez, dando resposta para a sociedade e prestando mais um serviço à sociedade, que é esse sequestro de carbono. Então, Correto. o que nós vemos hoje, né, professor Celso, é que é um nome que soa um pouco estranho, ainda é um nome novo, agricultura de baixo carbono, mas na verdade os profissionais, como os senhores, já vêm tratando disso há alguns anos e agora parece que os produtores e o pessoal também
de outras áreas estão mais conscientes. Parece que é isso, é uma nomenclatura aí que agora nós estamos ouvindo mais, né? Eu diria o consenso aí da agricultura com a parte industrial, todo mundo se ajustando, né? Renovação das energias, né? Sustentáveis, energia eólica, energia solar e etc. Tudo que possa fazer para que isso tenha sucesso lá na frente, né? Essa mitigação tenha sucesso, né? Eu assisti uma palestra do professor Ricardo Bromovai e ele dizia o seguinte, que a idade da pedra não acabou por falta de pedra. E a era do petróleo também pode ser que acabe, não pela falta do produto, mas porque a humanidade vai substituir por outras fontes mais renováveis. Renováveis, sim. Seu Adalberto, então focando aí na energia solar, ela não sequestra CO2. É importante, então, de repente, investir nisso agora? Está na moda isso? A energia solar está em franca expansão aqui na região, porque é uma região que nós temos uma incidência de sol bastante grande e cada placa solar chega a produzir, em média, 1,5 kW. Então nós estamos vendo propriedade colocando 500 placas, mais até, objetivando atender o seu consumo e o excedente compensando, né? Então é uma fonte importante e ela é uma fonte limpa porque ela, vamos dizer, ela está aproveitando um recurso que está aí disponível. Então, e com isso nós estamos deixando de gastar de uma outra fonte, às vezes um combustível, um motor de combustão interna, que estaria gerando poluição. Então, é uma fonte importante e altamente limpa.